E aí galera, esse é o meu segundo vídeo dessa série de eu explicando sobre o meu projeto de Cognito com Honest. Então nesse vídeo eu vou abordar alguns conceitos de como eu desenvolvi esse projeto, por que que eu fiz tais coisas, para vocês entenderem um pouco melhor e talvez vocês pensarem em aplicar para o projeto de vocês alguma das coisas que eu fiz. Vamos lá? Então aqui no módulo Raiz, então, eu tenho a configuração do Vitest, que eu estou usando o Vitest para testes. Aqui então eu estou, o único ressalva desse arquivo é que eu estou excluindo esses arquivos do coverage, porque são alguns arquivos que ou eu não iria conseguir testar eles, né? Ou tem alguns outros pontos que também, por exemplo, como é que eu vou testar o S-Link, esse arquivo aqui, né? Talvez tenha como, mas eu não encontrei muito conteúdo sobre. A configuração do Striker, né? Para os testes de mutação. Aqui o mesmo caso. Em alguns arquivos eu não estou fazendo as mutações, né? Porque não são importantes. Depois eu passo um pouco dos testes de mutações, mais para frente. O README então, packed.json. Eu tenho alguns scripts aqui. Script para fazer o build, né? Do TS pro JS. Format para eu formatar se tiver algum erro de lint, né? npm start para rodar o projeto. Start dev para rodar o projeto em modo watch. É praticamente a mesma coisa aqui, só que esse com modo watch, né? Para fazer o debug, para iniciar em modo produção, então ele roda diretamente no arquivo JS, né? O lint aqui para verificar os erros no meu código, testes unitários, testes de integração, testes unitários com o watch aqui, cobertura de testes unitários, teste debug, nunca usei esse debug aqui, esse aqui em específico eu não cheguei a usar, mas é uma coisa que eu vou ter que procurar. Eu peguei de um padrão que veio pronto no lugar lá. Testes E2E e os testes de mutação, né? Nesse caso ele vai gerar os testes e aí depois tu consegue acessar essa cobertura ali. Além de que ele mostra no código também. Aqui é padrão do Nest, CLI, né? Configurações do Prettier, git ignore, excelente, nada muito específico para comentar, né? O ponto .env example e o ponto .env. Nesse caso eu vou excluir, mas as variáveis já não valem mais porque eu excluí meu usuário lá no Cognito, né? Então aqui eu tenho separado em três pastas. SLC, onde eu tenho todo o projeto da minha aplicação. Aqui onde é que eu tenho os arquivos do Terraform e aqui onde é que eu tenho meus testes. Então, vamos olhar primeiro os arquivos aqui. Então eu separei nessa estrutura, que é uma estrutura que eu vi primeiramente num curso, agora não me lembro qual é, mas eu vi em outros locais também essa estrutura aqui. É uma estrutura que eu gostei bastante, porque eu não estudei nada a fundo de Clean Architecture, então tem alguns conceitos que eu vou ter que dar uma estudada a mais ainda, que aí talvez eu possa melhorar nesse projeto em si. Então o meu projeto é separado por tem a main, né, onde eu tenho a configuração do Nest, é onde eu inicio minha aplicação, né. Aqui no app.module, o Nest trabalha com módulos, na qual daí ele utiliza a injeção de dependência para injetar as dependências desses módulos dentro desse app aqui, e eu importo somente esse app aqui dentro, né? Senão eu teria que fazer todos esses importes lá dentro. Então tu pode trabalhar com módulos e aí tu injeta tu injeta os módulos aqui através nesse caso do imports, né? Aí aqui eu tenho separado em módulos, né? E em shared. Aqui no shared, então, é onde que tem os arquivos que são compartilhados entre todos os meus módulos e também onde que tem algumas coisas mais um pouco mais diferenciais que vocês vão ver aí, aonde não é o core da aplicação, né?
as regras de negócio em si. Aqui nos módulos, então, cada um é separado para rotas específicas mais voltadas para alguma coisa. Aqui é para a parte de controle do usuário, né? Na qual então eu tenho a parte de sign up, né? A confirmação do sign up, validação do usuário para verificar se o usuário confirmou o cadastro ou não. Aqui é para listar as informações do usuário e para deletar o usuário. No reset, então, eu tenho parte de trocar a senha logado, solicitar código para trocar a senha e confirmar o código e trocar a senha, né? Aqui no Alpha, então, eu tenho o login e a MFA, a confirmação do MFA, o envio do código MFA por e-mail e a confirmação, né? Então, os três estão estruturados no mesmo padrão. Então, entre controllers, aqui eu estou usando o princípio do Solid, né? Que é Single Responsibility Principle, acho que aí é na qual que uma classe ela deve fazer somente uma coisa, né? Então, eu tenho a classe aqui da controller, ela faz somente uma coisa, que é o método, a rota de cada uma, né? Aí eu tenho o domain, no qual eu tenho os custom decorators do Swagger, os DTO. Então eu tenho dois tipos de DTO. O DTO da entrada, que é esse aqui, e o DTO de resposta. Interfaces, então, nesse caso eu só tenho esse user attribute aqui. E os mappings aqui na parte do infra, então eu tenho um módulo. Então o módulo user, ele importa todas as controllers e as services, e aí depois lá no app eu importo esse módulo aqui. Aí na service uso o mesmo padrão da controller, separado, para cada um tem a sua responsabilidade, né? E vamos seguir as outras duas, é o mesmo padrão, né? De organização. Vamos mostrar um pouco, passar um pouco do shared aqui. Assim, tem o padrão do Nest, algumas coisas eu estou utilizando, mas eu resolvi mudar um pouquinho. Eu não sei também se é uma prática muito boa, mas eu resolvi mesclar um pouco do padrão de projeto que eu usava no Node com o Nest. Ele está ainda com vários princípios do Nest, mas como unificado um pouco do Node. Eu achei um pouco melhor para trabalhar, mas quem não gostou pode falar sobre melhorias, que eu vou estar aberto para essas melhorias. Aqui eu tenho o setup do Swagger, onde eu preciso dele por causa que eu estou usando a biblioteca Nest Swagger. Então eu sou obrigado a fazer esse setup. Aí eu exporto ele e importo aqui na main, ó. Que aí assim eu tenho uma main um pouco mais limpa nesse ponto também. Vamos falar no config. Aqui eu tenho a validação do env com o env-var. Então aqui eu tenho as validações do env, que eu valido se realmente todas as informações foram preenchidas aqui no meu arquivo.env. Nesse caso eu não gerei ele ainda. Aí ele verifica se, nesse caso aqui, se eu tenho informação, se é uma string. Ele faz essas validações para não ter problema de no meio do meu projeto ele quebrar porque o cara não botou as configurações que precisavam aqui. No common, então, no primeiro aqui em consts, eu tenho todas as constantes de sucesso que eu utilizo nas minhas rotas. Aqui eu tenho o contrato do Cognito. Aqui eu estou utilizando um dos princípios do Solid que eu não me lembro agora qual é. Aqui eu tenho o contrato do Cognito, que eu defino um contrato de quais métodos o Cognito precisa ter. Voltando. Aqui eu tenho o Cognito Contract, que aqui eu defino quais são as funções, as entradas e os retornos que as classes que implementarem esse contrato precisam ter. Na parte do DTO, eu tenho aqui a minha response DTO. Nesse caso aqui, essa aqui é usada em várias rotas, porque eu tenho algumas rotas que eu retorno somente uma mensagem de sucesso. E aí eu tenho esse DTO aqui para gerar essa minha resposta de sucesso. Aqui eu tenho o filter. Esse é um filter padrão do Nest,
que daí ele captura todos os erros e retorna nesse padrão aqui, retornando o timestamp, a hora que deu erro, o path, né, o local que deu erro, e também a mensagem de erro em si. Aqui nos mappings, então, aqui onde é que eu crio um objeto que retorna a minha mensagem, o meu DTO aqui. Então, como é que ele faz? Eu tenho uma classe, mapper aqui, que ela recebe uma message, e aí ele cria um objeto aqui, com aquele DTO aqui, utilizando o método construtor aqui. Ele cria um objeto, que é only message response DTO, e retorna esse objeto aqui. Então, esse é um mapper aqui, para eu padronizar as minhas respostas. Eu tenho vários mappers. Como esse é o mapper que eu mais utilizo, porque tem várias rotas que elas não retornam nenhuma informação útil, ela faz a ação, mas não retorna nada que seja útil. Então eu retorno somente uma mensagem para o usuário dizendo que aquela ação foi realizada com sucesso. Beleza? Aqui eu tenho os pipes, que é outra ferramenta do Nest, que daí eu consigo criar validações de alguma determinada informação. Depois eu mostro também onde que eu estou utilizando esse pipe. Eu tenho 3 pipes, então o pipe para validar a data de nascimento, o número de telefone e o username, que seria o CPF, nesse caso que eu estou utilizando aqui. Eu tenho esse strategy aqui eu ainda tenho que tipar, né? Eu vi agora que eu esqueci de tipar essa parte aqui. Depois eu vou fazer mais algumas modificações no código, mas bem pouca coisa, no geral vai continuar igual. Essa strategy aqui, ela é um pouco padrão do Nest com algumas modificações, porque ela verifica eu importo ela em algumas rotas para verificar se tem o bearer token, se o usuário realmente está enviando o bearer token, que é aquele próprio do Cognito. Então ele valida com base no Cognito em si. Depois eu vou conseguir, eu acho, explicar um pouco melhor para vocês. Aqui no Utils, então eu tenho esse arquivo aqui, que ele gera para mim um código de erro padronizado do Cognito. Aqui em Providers, eu tenho a parte do Cognito. O Cognito é um provider, então ele está aqui na aba de Shared, porque é uma coisa separada da minha aplicação aqui, é uma coisa externa. Então, eu tenho o enum, nesse enum aqui eu tenho os attribute name, né? No meu caso estou usando só e-mail, que depois que eu estou utilizando em outra rota. Eu tenho os tipos de throw aqui do Cognito e alguns da minha aplicação. E aqui são os throw messages. Essas são as mensagens que o Cognito gera, mas que eu não preciso que eu passar nas minhas funções, porque o próprio Cognito vai colocar lá essas informações, essas mensagens de erro, mas eu tenho elas aqui para utilizar nos testes daí, para fazer algumas validações nos testes em si. Aqui eu tenho então a implementação do Cognito e o Cognito em memória. Aí na implementação do Cognito, ele implementa aquele contrato que eu fiz lá, na qual ele obriga que ele tenha esses métodos aqui em específico. E aí, como é que funciona esse arquivo aqui? Eu tentei abstrair e deixar o mais simples possível para somente ser chamado e retornar. Toda a regra do negócio vai ser feita na service para verificar algumas outras informações. Então aqui eu tenho que criar 2 tipos de configuração aqui. A config normal, que aí eu tenho que seguir esse padrão aqui, passando a região, e a config admin, que daí eu tenho que passar as credenciais. Essa config admin é tem algumas rotas aqui, que daí são admin, que daí porque as rotas normais, eu preciso estar passando a maioria delas o access token, ou alguma outra coisa, para poder validar essa rota. E essas aqui que são admin, então eu não preciso passar nenhuma coisa a mais, porque eu já estou usando uma função diretamente. A primeira função aqui é o initiate auth, é a função que vai fazer o login. Eu vou falar somente dessa função, para não ficar muito longo, né?
Então, todas as funções elas vão ter um input. Esse input vai ser do tipo da função aqui. Cada um vai ser um pouco diferente um do outro, porque cada função do SDK da AWS vai ter uma utilidade diferente. E aqui vocês podem ver, eu tenho sempre o mesmo padrão. Eu vou inicializar essa classe aqui, passando esse input aqui como parâmetro. E aí eu vou chamar esse client aqui em cima que eu criei aqui, mandando esse command aqui, que esse command é essa inicialização aqui. Então todas têm o mesmo padrão, ó. Todas têm um input e um output. O output é o que retorna essa função aqui. O input é o que tu está enviando para a função e aqui é a função em específica. E aí aqui eu tenho o cognito em memória, que aí eu estou armazenando o usuário num array aqui. Esse daqui eu implementei para eu poder fazer os testes de integração, mas eles vão retornar os retornos iguais dos retornos que realmente o cognito iria retornar. Então eu criei umas lógicas aqui parecida e esse daqui também implementa aquele contrato lá, e assim eu faço com que esse daqui tenha os mesmos métodos que o provider. Aqui eu tenho a configuração do cognito, que é padrão, e o módulo dele, que eu exporto essas configurações para utilizar em outros locais. E vamos falar um pouco dos módulos. Eu vou falar somente de alguns. Primeiramente, como funciona um fluxo, né? Chama uma rota, essa rota chama a controller chama service chama o provider da AWS, o provider da AWS entra em contato com o serviço cloud, retorna para service, que retorna para controller, que retorna para o usuário. Esse é o fluxo. Vamos começar com o sign up. São todas meio que padronizadas aqui, no geral. Tem alguns pontos diferentes, mas bem poucos. No geral, elas têm o mesmo formato. Tem o decorator aqui para assinar essa classe como sendo uma controller. E aí aqui é a rota que tu acessa pelo navegador, nas requisições. Aqui tem o construtor para poder utilizar a service, as funções da service dentro da controller. Aqui então estamos utilizando de injeção de dependência. Aqui eu tenho um Swagger, é um decorator que aplica decorators. Então aqui dentro eu utilizo vários decorators e aí cada decorator vai definir alguma coisa do meu sistema aqui. Por exemplo, o primeiro aqui é a tag. Operation é o summary, por exemplo, é o que vai aparecer, né, o método aí. O API response, nesse caso é o response, se deu um caso do 201. Bad request, se deu 400. Aí tem os tipos de resposta, se deu 400. E se deu 500, tem esse tipo de resposta aqui. Aí eu tenho, cada um tem o seu Swagger, nesse mesmo padrão aí. Aí eu tenho esse decorator para definir qual método HTTP, nesse caso é um post para essa rota aqui. Então no final tu vai estar digitando isso aqui, ó. Essa é a rota para eu acessar esses métodos daqui. Aqui tem o método signup dessa controller. Então tem esse decorator também do Nest, que nesse caso ele pega as informações do body da requisição. E aí essas informações aqui ele grava nesse objeto signup. E aí eu tenho um DTO que mostra como vai ser, como eu estou definindo que eu quero receber essas informações. Então eu vou acessar ele aqui. Aí aqui, por padrão, tu iria usar um DTO somente com os atributos aqui, ó. Aí nesse caso eu estou utilizando o thepipes para validar as informações e do class validator, que ele vai validar os meus dados. Aí aqui, por exemplo, no e-mail, tem um decorator dizendo que ele não pode ser vazio, que ele tem que ser uma string, tem que ser um e-mail. E esse decorator aqui, ele é para mostrar minhas informações do Swagger, que daí ele configura, ele consegue gerar um DTO lá no Swagger para me mostrar informações mais detalhadas desse DTO aqui. E o default é para mostrar já essa informação lá preenchida. E aí aqui embaixo, por exemplo, eu estou usando esse @validate
para eu conseguir usar o meu pipe aqui para validar esse username, além dessas duas validações que tem aqui em cima. Os DTO tem todos esse mesmo padrão aqui. E esta função vai retornar uma promise, porque é async desse formato aqui. Então ela vai me retornar uma message. A única coisa que faz essa função, ela chama a função da service passando esses dados do signup aqui. A service, todas têm o mesmo padrão, menos o do signup, porque do signup eu tenho que montar aqui os user attributes. Nas outras, se for aqui, tu vai ver que ela só tem esse formato aqui. No meu caso, ela tem um padrão bem parecido também com a controller, só que aqui em vez eu tenho um injectable aqui para poder injetar essa service na controller. Mesma coisa aqui, eu estou injetando o provider da Cognito para poder utilizar. Mas tá vendo que eu estou passando aqui o contract, a classe abstrata, em vez de passar realmente o Cognito, eu passo isso para eu poder ter a opção de trocar a hora que eu quiser. Eu posso vir aqui no meu user module e aqui eu posso trocar, em vez do Cognito provider, eu posso passar o Cognito em memória. E aí nesse momento eu já vou estar acessando os métodos do Cognito em memória. Por isso que eu passo o contract. Aqui eu tenho a função signup, que recebe então a mesma informação na controller e retorna a mesma informação. Então eu tenho um try catch aqui. Muita gente iria usar talvez um try catch dentro do Cognito e um lá na controller. No meu caso, eu usando um try catch aqui, eu evito de usar em dois lugares, por exemplo. Então eu uso somente aqui. Então como funcionaria esse try catch aqui? Nesse caso aqui, eu chamo esse user attributes aqui, essa função aqui, esse método, para ele montar o meu user attribute aqui. Aí ele pega as informações que eu estou mandando e monta aqui. Aí depois que montou esse user attributes, então quando eu chamar a função de signup do Cognito, eu passo signup, aqui está até errado o nome aqui, e eu passo esses user attributes. E entrar aqui no Cognito Provider. O signup command, então o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso, ó. O input, tu vai passar o client ID, o username, o password e os user attributes. Então essa função aqui já vai fazer o cadastro do usuário, né? Vamos voltar para cá. E aí, se caso der um erro no Cognito, porque assim, como eu fiz muitas validações, não tem como dar um outro erro além do que o erro que o Cognito vai gerar. Então, se o Cognito der um erro, vai cair aqui. Se der sucesso, então ele cai aqui e ele torna, tá vendo que eu estou passando o signup success, que é a mensagem, ó, user successful registered. Então eu estou passando para isso e aí esse mapper cria um objeto com essa mensagem aqui, esse objeto nesse formato aqui. Então, se der sucesso, eu tenho este retorno e se der um erro, ele cai nesse exception code. Aí essa função vai receber o nome e a mensagem de erro. Aí ele pega essas informações e cria um objeto do tipo internal server error exception. Ele cria uma exceção do tipo internal server error. Nesse caso, todas vão ser padrão status code 500, por causa que é um erro do Cognito, não é um erro que a minha API está gerando em outro ponto. E eu passo a mensagem e esse error aí. Aqui eu tenho o Swagger, deixa eu até... Aqui eu tenho o meu Swagger, tá? Aí se tu for em cada um, tu vai ver aqui o username e o password. E tá vendo? Esse aqui é a informação que eu configurei como default. Aqui, ó, no código. Nesse caso eu tô no alt, login DTO.
essas informações aqui é as que estão lá aparecendo, e eu passando esse API Property com o default, ele já entende e coloca para mim bonitinho aqui essa informação. E aqui eu tenho os possíveis, o padrão de caso de erro. Por exemplo, aqui ó, esse é um erro quando retorna, por exemplo, o erro de validação do username. Aqui, por exemplo, esses aqui com aqui onde é 500 já é os erros padrão do Cognito. Ó, o Cognito ele vai gerar um erro, sempre ele vai passar o nome e a mensagem de erro. Então eu somente pego essas informações e deixo um jeito mais agradável, padronizado para o usuário final. Vamos lá, na parte dos testes aqui, então testes unitários, por exemplo, a controller, como é que funciona aqui? Isso é o que eu preciso fazer por causa do Nest. Eu tenho que... É a mesma coisa que eu estiver fazendo aqui. Eu tenho que fazer um módulo para esse teste em específico. Então eu estou fazendo o módulo da login controller. Eu estou definindo aqui na controller. E nos providers a service. Mas daí eu moco a função. Nesse caso aqui eu estou usando a função do vtest, que é para mocar. Vamos o login aqui. Deve ser possível efetuar o login. Então aqui no Orange eu estou definindo o login DTO, que é o que a minha função precisa receber, e o que a minha função vai retornar. E aí nesse caso eu estou mocando a resposta da service. Então vamos acessar a controller aqui, ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou chamando essa função aqui, passando essa informação aqui, que é aqui, ó, login controller.login, passando essa informação aqui. E eu estou mocando a resposta disso. Então eu não estou chamando essa função aqui. E em vez disso eu uso isso daqui, ó. O vi.spyOn, o v.spyOn, ele fica ali espionando. Quando essa função é chamada, ele não chama a função de fato e só retorna o que eu estou falando para ele retornar aqui. Esse é o princípio que eu estou usando em todos os meus testes unitários, a maioria. Os testes unitários que eu dependo de outros arquivos, né? Porque eu estou testando somente essa função em específico aqui. Se eu for na service, aí eu estou mocando as funções do Cognito. Mas o padrão, ele é bem parecido. E já se eu for, por exemplo, nos pipes aqui, aí daí é os testes um pouco diferentes. Eu somente chamo a função, passando alguma informação, e eu verifico se aquela informação deu true ou deu false, né? Os testes de integração, então, aí eu não estou mocando, eu estou realmente chamando, só que aqui eu estou passando ó, o contrato e o Cognito em memória. Então eu estou chamando as funções do Cognito em memória, não realmente do Cognito. Então, no geral, é isso do projeto. Eu acredito que tenha ajudado muitas pessoas que talvez estavam com um pouco de dúvida em implementar um projeto, mas eu acredito que esteja bem completo, que muita gente provavelmente vai conseguir utilizar para talvez ou para o trabalho ou para algum projeto pessoal. Agradeço todo mundo por ter assistido o vídeo até agora. Fico muito feliz pelo apoio. E espero que gostem do vídeo. Se gostarem, curtem, me sigam nas redes sociais aí. E agradeço por tudo. Valeu, abraço e até a próxima.